Olá, boa noite, você ligado na TV Sim, está começando mais um bate-papo das 6, esse nosso ponto de encontro aqui, de todas as tardes, né, de terça a sexta, sempre das 18 às 19 horas, com reprise no dia seguinte pela manhã, de 6 às 7 da manhã, e aos domingos, né, no período da tarde, você pode assistir ou reassistir os programas exibidos ao longo da semana. Trazendo aqui sempre os assuntos mais relevantes, né, aquilo que interessa ao cidadão linharense. Estamos aí no período de festa, né, da nossa cidade, que completa 219 anos de história. Nesta quinta-feira teremos aí o desfile cívico na Avenida Governador Lindenberg, a partir de 2 da tarde, e nós, claro, trazendo os principais assuntos, aquilo que interessa a todos nós. O assunto de hoje é sobre as nossas lagoas, né? Como elas estão, as condições das lagoas rurais, das lagoas urbanas. Linhares, que é privilegiada, né? Um município privilegiado com relação à oferta hídrica, né? E as nossas lagoas, que são o nosso orgulho. Quero apresentar, dar uma boa noite, que é a nossa bancada de hoje, os nossos convidados. Aqui ao meu lado, mais uma vez, professor, biólogo Luciano Cabral. Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Bem-vindo de volta aqui ao bate-papo, viu? É sempre um prazer estar aqui participando e contribuindo, né? Maravilha. Doutor Jacques Mazei é médico ambientalista, acompanha, né, a questão das águas aqui no município de Linhares. Boa noite, doutor Jacques, tudo bem? Boa noite, Cláudio, Luciano, professor Bernardo, boa noite a todos que nos assistem. É uma oportunidade excelente hoje para falar sobre nossas lagoas. Professor Bernardo, um tema muito oportuno, bacana, né? Aproveito também para dar boa noite a tudo aqui da bancada, agradecer você de casa pela participação no bate-papo das 6. Com certeza, Cláudio, eu acho que a gente tem muito, através dos nossos convidados hoje, a contribuir aí com a sociedade linharense, que você falou bem, né? As lagoas são orgulhos da nossa cidade. Sem dúvida, né? Certeza. Antes da gente iniciar efetivamente o nosso bate-papo, nós vamos pedir à produção, nós preparamos um vídeo que retrata, né, traz exatamente o surgimento da água, aquilo que os cientistas dizem, né, como foi o surgimento, desde o surgimento, a formação das geleiras, dos mares, dos rios, até chegar ao estado do Espírito Santo e, claro, ao município de Linhares, que no estado é o município com maior oferta hídrica, né, com maior número de lagoas, de córregos, enfim. Vamos acompanhar esse vídeo muito bem produzido e você vai aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre a origem da água no nosso planeta. Para termos uma visão global do assunto, entretanto, vamos abrir nossa exposição tentando entender melhor como a água, composto molecular formado por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, apareceu e encontra-se distribuída em nosso planeta. Alguns cientistas acreditam que a água teria sido formada com a Terra e expelida pelos vulcões em forma de vapor ao longo de bilhões de anos. As duas teorias predominantes, entretanto, apresentam a água como um elemento extraterrestre. Na primeira, cometas e asteroides que possuem água em sua composição, em determinado período, teriam bombardeado nosso planeta, depositando o líquido na superfície. Na outra, a água teria se formado na Terra graças aos meteoritos carbonáceos, os mais antigos do Sistema Solar, que também tinham água em sua composição. A verdade é que todas essas teorias têm gerado dúvidas e controvérsias, que continuam sendo alvo de intensa investigação. O fato é que, de alguma forma, a água apareceu, proporcionando condições para que a vida florescesse sobre a Terra. Vamos conhecer agora como ela encontra-se distribuída no planeta. Para começar, é importante informar que cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Vamos conhecer então como é feita essa distribuição. Cerca de 97,5% da água depositada sobre a Terra é salgada. Segundo cientistas, o sal estava contido nas profundezas do planeta, mas com as erupções vulcânicas, foi levado pelas águas correntes para os mares e oceanos. O que resta, portanto, é água doce em uma proporção de 2,5%. Mas é importante destacar que grande parte dela, na realidade a maior parte, é inacessível ao consumo.
Cerca de 0,8%, por exemplo, estão no pergelissolo, tipo de solo encontrado na região do Ártico, constituído por terra, gelo e rochas, permanentemente congelados. Outros 77,39% existem em forma de gelos e geleiras, que estão presentes nos topos das grandes montanhas e nos polos sul e norte do planeta. Vamos conferir a tabela. Geleiras, 77,39%. Águas subterrâneas, 22,03%. Lagos e rios, 0,37%. Umidade do solo, 0,18%. Vapor atmosférico, 0,03%. Pergelissolo, 0,8%. Biota, água presente nos corpos dos seres vivos do planeta, 0,08%. Já a natureza foi bem generosa com a América do Sul, região em que o Brasil está inserido. Ela detém 26% dos recursos hídricos mundiais para abastecer 6% da população mundial. Neste cenário, a Guiana se destaca como um país muito rico em água. Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Argentina e Chile como países ricos na oferta desse recurso, e o Peru como um país que tem água suficiente para atender sua demanda de consumo. Como vimos, o Brasil está em uma situação privilegiada. Na verdade, quando se fala de água, somos considerados uma potência mundial. A região norte apresenta a maior parte da disponibilidade, enquanto o nordeste e o sudeste contam com menor número de reservas. O Espírito Santo é considerado um estado rico em oferta de água. Entretanto, mesmo aqui, o problema da distribuição afeta grande parte dos municípios, situação que geralmente vem à tona durante os períodos de seca comuns na atualidade. Entre os municípios com situação extremamente crítica, os mais impactados são os que estão localizados na região noroeste. Mas o quadro também abrange alguns municípios do norte, como São Mateus, Sooretama, Ibiraçu e Rio Bananal, e também do sul, como Itapemirim, Mimoso do Sul e Guarapari, além do município da Serra, na região metropolitana. Apesar de Rio Bananal e Sooretama, que também são banhados pelas águas da Lagoa Juparanã, estarem no mapa da seca, Linhares não entra nessa relação. Na realidade, trata-se do município com maior disponibilidade de água de superfície do estado. É em seu território que, depois de percorrer 853 quilômetros a partir de sua principal nascente, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que deságua o Rio Doce, o mais importante da região sudeste. Olha que bacana, né? Todo esse resumo, esse panorama, a origem da água, passando pelo mundo, a oferta hídrica no mundo inteiro, as Américas e, claro, o Brasil, né, que tem essa grande reserva, e o nosso estado e agora o município de Linhares, né? Luciano, nós temos aí no Espírito Santo a maior reserva hídrica, mas infelizmente boa parte dessas lagoas aqui de Linhares que nós temos tem tido problemas, né? Você, inclusive, quando foi secretário municipal de meio ambiente, fez um grande estudo sobre a qualidade da nossa água, das nossas lagoas, e tem muitos problemas, né? Muitos desafios, né? É verdade. É uma realidade que não é só local, é uma realidade mundial. Nós não podemos... A água é algo que nós não podemos colocar barreiras. Não é a mesma água que está aqui, ela percorre todo o nosso planeta. Ela tem um ciclo, ela evapora, ela chove em outros lugares. Mas, enfim, 0,01% da água do planeta está disponível para o homem. Então, rios e lagos. Pequeníssima fração, 0,01%. É muito pouco. E é uma realidade quando as pessoas ouvem dizer que a escassez hídrica, a falta de água será um problema. Na verdade, já é um problema hoje. Então, a partir do momento que nós já temos uma previsão de capacidade máxima do nosso planeta de
9 bilhões de pessoas, nós só temos recursos para 9 bilhões de pessoas, nós já estamos aí com mais de 7 bilhões hoje. Estamos muito próximos. E a previsão é 2050, nós atingimos 9 bilhões de pessoas. Então, existe todo dados estatísticos, comprovações científicas da realidade pela qual nós passamos com a questão hídrica. E nós, nós somos, na verdade, uma exceção mundial. Não é? Linhares, ela é um município que foi premiado com uma quantidade incrível de água superficial, de água de fácil acesso. E agora nós temos que, primeiro, ter a informação, que nós temos esse recurso no nosso município, e segundo, como nós vamos cuidar desse recurso, de que forma que nós vamos tratar esse recurso. Então, quando você fala que nós temos muita água, mas ela está em risco, é uma verdade. Nós temos que ter esse conhecimento, nós temos mais de 60 lagoas, dizem 69 lagoas entre as perenes e as sazonais, mas essas lagoas elas estão todas praticamente em áreas, a grande maioria em áreas particulares, e a água ela não é um bem particular, a água é um bem comum. É um outro problema que nós temos aí também, né? Esse acesso a essa água. Né? Exatamente. Então nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter essa informação e nós não podemos deixar essa responsabilidade apenas para os entes públicos. Não são só os administradores públicos que vão cuidar disso. Se é algo que é meu, quem tem que cuidar também sou eu. Então é uma gestão em conjunto. Nós temos que estar fiscalizando, nós temos que estar cobrando, mas nós também temos que ser participativos preservando e também. Ativos nessa preservação. Né? Dr. Jacques conhece muito bem a realidade das nossas lagoas, é médico, mas é um apaixonado, né, pelo meio ambiente, pela natureza e sobretudo pelas nossas águas. É pescador também, né, Dr. Jacques? E conhece não só nossas lagoas, mas também o litoral. Mas vamos falar especificamente das lagoas. Dr. Jacques, o senhor tem sido um batalhador, né, e um grande crítico do problema que nós temos aqui nas nossas lagoas, né? Perfeito. Bem, primeiro eu queria registrar que eu não sou contra criador de tilápia, criar tilápia ou o peixe tilápia. Eu também gosto dela. A questão nós somos contra a criação de tilápia em tanques-redes de maneira intensiva dentro das nossas lagoas. Porque eu entendo que numa lagoa de 700 hectares, tipo a Lagoa das Palminhas, nós temos 2 ou 3 pessoas criando tilápia e estragando uma água para milhares de pessoas. Então não é justo que apenas 2, 3 pessoas tenham resultado econômico em prejuízo de muita gente. Porque tilápia, ela faz, vou usar uma expressão do nosso presidente, tilápia faz cocô, igual faz gente, tá certo? Então, cocô de gente, tilápia, porco, tudo isso é poluente, né? É sujeira. Então, né? você vê, tínhamos até certo tempo atrás, havia uma produção, eu vou usar a Palminha como exemplo, que foi onde nós começamos o nosso movimento, certo? Produzia 100 mil quilos de peixe por mês. Isso precisa para cada quilo de peixe produzido, gasta-se 1,7 kg de ração. Então, 700 gramas que sobra vira cocô de peixe, dejetos de peixe. Isso fica depositado no fundo dessas lagoas, que são tipo aquários, são meios lentos, igual um aquário, e que leva 30 a 60 anos para renovar a água. Esse material orgânico fica lá, produz alga, e essa lagoa então vai eutrofizando, reduz o oxigênio e ela vai estragando. A exemplo hoje da Lagoa do Meio aqui, Lagoa do Aviso. Que é esse problema. Aliás, vou perguntar ao biólogo aqui, professor Bernardo. É esse problema que a gente nota lá, aquele aspecto esverdeado, aquelas plantas, o Luciano, Cláudio, ocasionado por esse motivo? Nessa linha do Cláudio, eu até recebi recentemente uma foto aqui da Lagoa Juparanã com aquela capa verde assustadora, aquele aspecto né? bem... É nesse sentido, né? Na verdade, todo o ambiente aquático, ele é um ecossistema, e como ambiente aquático, ele tem toda uma dinâmica.
não é? Ele tem a quantidade máxima de seres vivos que conseguem viver utilizando aqueles recursos, e existe um equilíbrio. A natureza, ela sempre tende ao equilíbrio. Ela tem uma resiliência muito grande, é a maior que existe, porque por isso que nós continuamos vivos. Leva tanta pancada e ainda se renova, consegue né? chegar a um equilíbrio. Claro que ela se altera, porque o equilíbrio muitas vezes é muito delicado. E quando você altera esse equilíbrio, a natureza vai buscar um novo equilíbrio. Quando você não tem uma ação antrópica, ou seja, o homem não contribui para que haja essa alteração, existe um equilíbrio mais pereno. Nós, por exemplo, Linhares está situada em meio a várias lagoas. Lagoas em áreas menos utilizadas do meio urbano e lagoas que estão incrustadas, ou melhor, a cidade está incrustada em meio a lagoas. No caso da Lagoa do Meio, Lagoa do Aviso. E toda lagoa, ela existe porque é uma bacia, é um buraco no chão. Então, por gravidade, a água vai buscar a parte mais baixa. Então, ali vai formar um lago, vai formar uma lagoa, vai formar um depósito de água. Então, é o que acontece. Tudo que você que está sobre o solo, em algum momento vai acabar dentro da lagoa, porque por gravidade a chuva vai encarrear e vai levar para dentro da lagoa. Solo, lixo, todo tipo de material. Na lagoa você tem água, você tem à vontade, você tem luz à vontade, porque você não tem árvore, você não tem sombra, né? Você tem espelho d'água, sol incidindo. E aí você tem os seres autótrofos, aqueles que realizam fotossíntese, que são as algas, são os vegetais aquáticos, chamados de macrófitas. E já que você tem comida à vontade, sol à vontade, água à vontade, o que eles vão fazer? Vão aumentar a população. E esse aumento da população causa um desequilíbrio. E quanto mais vegetação se desenvolve, essa vegetação tem um ciclo de vida, elas nascem, crescem e morrem. Quando elas morrem, elas vão para onde? Para o fundo. Quando chega no fundo, elas se transformam em quê? Nutrientes. Alimentam novamente. Vira uma cadeia. Vira um ciclo. E esse ciclo é um ciclo natural, chamado de eutrofização natural. Qualquer lagoa, o destino final dela é se tornar um brejo, depois um pasto e uma planície. Entendi. Qualquer lagoa. Só que isso é um processo que leva milhares e milhares de anos para acontecer. E mais ou menos o que o Dr. Jacques tem criticado é essa rapidez, né? Porque com a questão da tilápia, que o senhor citou aí, isso tem se proliferado muito rapidamente, né? E tá pegando o gancho do Cláudio, uma pergunta em seguida. Essa questão da tilápia, Cláudio, eu fiquei curioso. Todas as lagoas têm essa criação de tilápia? Nós temos hoje em Lagoa Ju-Paraná, Palmas, Palminhas e Terra Alta. São as maiores, né? Interessante, muito interessante é o seguinte: a Lagoa Ju-Paraná, a Lagoa Nova, ela não tem piscicultura. E o aspecto da água é diferente. Nós conseguimos, na época, evitar que isso fosse colocado lá pelo nosso trabalho. Nós estamos vendo aí a Lagoa Ju-Paraná, né? Grande. Mas ela recebe parte de esgoto de rio Bananal, tem uma bacia hidrográfica grande, então ela carrega muita água com muita matéria orgânica, muito insumo para a Lagoa Nova. Certo. Mas não tem piscicultura, ela está transparente. Palminhas não tem rio, não tem esgoto, tem uma bacia hidrográfica pequena, mas tem piscicultura. A água que era 9 metros de visibilidade, hoje tem 1,5 metro. Baixíssimo. Ju-Paraná, embora seja grande, leva 30 anos, em média, para trocar de água. E no Guache, onde tem uma comunidade que usava água natural para tratamento, água da lagoa, isso foi suspenso pelo SAE, porque ficou impossível tratar a água, porque fica próximo a uma piscicultura. A Lagoa das Palmas, que era meio transparente, hoje já está muito verde. E a Lagoa da Terra Alta, semana passada, me procuraram para fazer um abaixo assinado para reclamar que ela está também ficando completamente eutrofizada e já com a floração de alga. Olha só. E o senhor atribui isso exatamente à questão da piscicultura? Exatamente. Criação de tilápia. Você pode buscar
nos livros e na internet, não existe um artigo que diga que a piscicultura intensiva em tanques redes não é poluente. Todos afirmam, mais ou menos, que é um grande poluente para corpos d'água. Ô, Luciano, nesse sentido, a diferença entre o funcionamento do biossistema da lagoa para o rio é muito grande, né? É uma diferença enorme, né? São dois ambientes com a dinâmica muito diferente. Igual o Dr. Jacques mesmo relatou aqui, o ambiente lêntico, é uma lagoa que demora muito mais para ter a água troca está quase que de parada água. ali, né? Ela demora, é uma bacia que tem muitas vezes um vertedouro, como o caso da Juparanã, que você tem o Rio Pequeno, que é o vertedouro de uma lagoa que tem 64 quilômetros quadrados. E no período de seca, no último período de seca que nós tivemos aí, né, na nossa região, eu medi a saída da água da Lagoa Juparanã para o Rio Pequeno e ali eu consegui verificar 1,2 metros cúbicos por segundo estava saindo da lagoa. Uma lagoa que tem, só de evaporação por dia, 500 mil metros cúbicos, só de água que evapora. Então, são 500 mil caixas d'água por dia, só que se perde evaporação. Perdendo uma caixa d'água por segundo só, então é muito pouco, demora-se muito. O rio não, o rio ele já tem uma troca de água muito maior. É corrente, né? E além disso, você tem, pelo movimento da água, você tem a oxigenação dessa água. Então, a qualidade da água é diferente. É por causa desse movimento? Exatamente, do rio. Diferente da lagoa, né? E por isso que não se capta água de lagoa para tratamento e distribuição por conta dessa... Pela condição que a água da lagoa tem de poder apresentar problemas como esse, como uma floração de algas, muito rápido. E aí a água fica contaminada. A água existe uma bactéria chamada cianobactéria. Nossa, mãe. Que ela, quando a água é tratada, você trata com cloro, o cloro vai destruir a membrana dessa célula e vai liberar a cianotoxina, que não tem como você tirar da água. E ela causa uma série de problemas. Inviabiliza o tratamento, que foi mais ou menos o caso lá da comunidade de Guache, né, doutor Jacques? O que ocorreu lá. Luciano, doutor Jacques, eu tenho uma dúvida aqui, que recentemente, há uns anos atrás, melhor dizendo, teve um problema de seca muito grande. E aí falava-se muito da profundidade da Lagoa Juparanã. Você tem uma ideia como é que está essa questão hoje da Lagoa Juparanã em termos de profundidade? Porque hoje uma diminuída, falaram que tinha determinados pontos da lagoa, profundidade extremamente rasa. É isso mesmo? O cenário atual hoje. A lagoa, falamos aqui da Lagoa Juparanã, o Jacques falou também da Lagoa Nova. E no início eu estava dizendo exatamente sobre a dinâmica desses ambientes. Você não consegue comparar a Lagoa de Paraná com a Lagoa Nova. São lagoas que são divididas por um morro apenas, são duas microbacias ali, mas na Lagoa do Paraná você tem uma profundidade média de 13 metros, ou seja, uma lagoa muito rasa. Até mesmo o vento, por ser uma lagoa rasa e muito extensa, 26 quilômetros de extensão, quando você tem... Ali é Juparanã, né? Juparanã. A Ilha do Imperador ali no meio. Quando você pega, então, essa direção aqui, o vento nordeste, que é um vento predominante na nossa região, ele sopra de lá para cá, você tem toda essa área aí para formar ondas de até 1 metro de altura no meio da lagoa. Eu já peguei isso aí quando estava fazendo a pesquisa. E esse movimento... superficial, já é o suficiente para revolver o fundo. E aí você tem um ressurgimento, isso cria uma onda, né? De matéria orgânica, de um lodo, porque ela tem um lodo no fundo dela. Esse lodo sobe, aumenta a disponibilidade de nutrientes na superfície, e então as algas fazem uma explosão de multiplicação de algas ali, questão de horas, você tem aquela mancha verde. Que interessante. Já na Lagoa Nova, isso não acontece porque já é uma lagoa mais profunda. Por que a água da Lagoa Nova é tão mais transparente do que a da Lagoa de Paraná? Um dos pontos é esse. Na Lagoa Nova, você tem uma média de 20 metros de profundidade. E um dos maiores pontos mais profundos de lagoa do Brasil foi encontrado ali 40 metros. Na Lagoa Nova. Na Lagoa Nova. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo de hoje. E você também que quiser opinar, falar um pouquinho sobre nossas lagoas, o que você vê sobre as nossas lagoas urbanas e rurais, o
professor biólogo Luciano Cabral já citou aqui, né, a maioria das lagoas rurais, infelizmente, não estão acessíveis às pessoas, né, de modo geral a comunidade não tem acesso, estão em áreas particulares. Mas eu queria a sua opinião, né? Você que é pescador, você que é amante da natureza, você estudioso, participar conosco, 996224547, mande sua mensagem aí sobre o nosso bate-papo de hoje. Bate-papo das 6, faz um rápido intervalo, voltamos já. Já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje, falando sobre nossas belezas naturais, as nossas lagoas, né? Orgulho do povo linharense. E você de casa pode participar, viu? 996224547. Mande aí a sua mensagem e participe do nosso bate-papo. Bom, seguindo, falando aqui sobre os problemas que a gente tem nas nossas lagoas rurais, a gente vai focar agora nas lagoas urbanas, né? A cidade de Linhares é cercada por lagoas, Luciano já falou sobre isso aqui. E o problema é ainda maior, né, Luciano? Que aí realmente a matéria orgânica ela vai se acumulando cada vez mais, né? Nós temos esse desafio em nossas mãos. Essas lagoas que são cercadas de casas, de bairros, que estão no meio do nosso município. São lagoas importantes, né? Elas são recursos hídricos inestimáveis e nós já viemos sofrendo desde o momento da ocupação desordenada do entorno desses ambientes aquáticos, né, dessas lagoas. A construção de casas ao redor das lagoas. E Linhares ela tem algo muito bom, mas que é um desafio também. Linhares é uma cidade plana. Então nós temos que pensar que a água não sobe morro, a água só desce morro. Todas as vezes, quando eu estou dando aula, eu uso muito esse exemplo lá na escola, na sala de aula, falo com o aluno, quando você vai no banheiro e você aperta a descarga, você dá descarga no seu vaso sanitário, você não quer saber para onde aquela água foi, mas ela vai para algum lugar. Sim, essa é uma certeza. E no nosso caso aqui em Linhares, nós temos um sistema de elevatórias, que são bombas, em todos os bairros. A última vez, quando eu tive acesso a essa informação, nós tínhamos 49 levatórias. E essas levatórias são bombas que vão bombear para uma estação de tratamento que existe em Linhares, próximo ao Rio Doce. Simplificando, vão empurrar esse material para lá para ser tratado, para receber um tratamento, para essa água retornar para o ambiente sem causar maiores problemas. Só que todas as elevatórias elas ficam próximas de lagoas. Estrategicamente, é o local mais baixo, porque é o buraco onde estão as lagoas ali, e elas se usam daquela depressão para coletar todo o material ali de um bairro, de alguma coisa assim. E dali são bombeados. Só que nós temos um problema em Linhares, e esse problema acredito que persista, porque é o que eu tenho observado, da minha experiência, quando eu estava trabalhando como servidor público, e eu tive a oportunidade de visitar esses locais e observar e realmente levantar essas informações. Hoje pode estar um pouco diferente. Sempre que há um problema na bomba, um problema qualquer, existe um extravasador que joga todo esse material ali do lado. Lagoa, e o vizinho dessas elevatórias são as lagoas. Prova disso que as lagoas estão eutrofizadas. Ou seja, que é isso, elas estão cheias de nutrientes, cheias de comida para toda aquela vegetação que está ali se multiplicando, né? Então, quanto mais nutriente, quanto mais adubo você colocar no pé da couve, mais ela vai crescer, mais vistosa ela vai crescer, né? Mais rápido ela vai crescer. É o que acontece na água. Você joga o esgoto na água, aquilo ali é nutriente, é adubo. E aquele adubo ali, aquelas vegetações, aquelas macrófitas, elas vão se alimentar, tem água, tem sol, tem alimento, e vão povoar toda aquela água. Aí você tem um grande problema que abaixa o oxigênio dissolvido na água, e o peixe respira oxigênio, respira água. A água é só o veículo, ele respira oxigênio, e quando o oxigênio da água começa a baixar, os peixes começam a morrer, aí você começa a ter
aquele processo que eu falei que leva milhares de anos para acontecer, acontecendo em anos, em décadas, Muito no rapidamente, máximo, né? muito rapidamente. Ô, doutor Jacques, e um grande potencial que nós teríamos aí, essa riqueza lacustre aqui na cidade, né? Até de recreação, enfim, e que hoje está impossibilitado disso, né? Exatamente, olha, o próprio IBAMA fez um estudo alguns anos atrás e ele considera que um pescador esportivo gasta por semana $2.000 em qualquer lugar que ele vai pescar. Nós com 69 lagoas no centro do Sudeste, BR passando Muito aqui, bem localizado. podíamos ter aqui uma renda fantástica com pesca esportiva. Nós estamos jogando fora, perdendo, talvez a renda mais fácil. É a indústria que já está pronta, a fábrica está pronta, é só usar, é só ter gestão. Pois é. Gente, nós falamos no bloco anterior sobre a questão da criação de tilápias, né, em cativeiro, nas lagoas. Dr. Jacques faz parte de um movimento, né, que realmente levanta uma crítica com relação a esse cultivo. Nós, inclusive, já recebemos aqui um WhatsApp, uma mensagem da Associação dos Piscicultores, né, questionando um pouco essa posição do Dr. Jacques, mas é óbvio que esse assunto em um outro momento nós vamos retomar, e no final do programa, no último bloco, Dr. Jacques, eu queria que o senhor colocasse aqui quais as alternativas, né? Porque a produção de tilápia também ela é importante economicamente, gera emprego e renda, então se há a possibilidade de fazer essa criação sem trazer esse problema. Agora, alguém me disse uma vez, professor Bernardo, alguém disse que, olha, Gramado, lá no Rio Grande do Sul, tem um laguinho que é muito menor do que muitos aqui em Linhares, certo, e que é atração turística. O senhor citou aí a questão da pesca esportiva, né? O turismo de Linhares que poderia ganhar muito com essas lagoas urbanas, né? Exatamente. Mas eu queria só citar aqui uma coisa muito simples. Na Praça 22 de Agosto tem um lago artificial, que não tem mais peixe nele, porque tentaram várias vezes e deposita fezes de peixe, água eutrofia, estraga, eles têm que tirar tudo. Morre, exatamente. Você pode lá ver que não tem peixe mais, porque quando Tinha coloca antes, o peixe né? perde, porque não consegue fazer controle. Ô, Luciano, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender toda essa dinâmica, mas ela não é tão complexa, né? Essa questão de aparecer peixe morto. Ali tá faltando oxigênio na água. Por que falta oxigênio? Na verdade, exatamente um desequilíbrio. Então você tem uma taxa mínima de oxigênio dissolvido na água. O que vai gastar o oxigênio? O peixe gasta oxigênio, bactéria gasta oxigênio. Então, se você tem uma quantidade de peixe suficiente, se você tem a quantidade de vegetação suficiente, se você tem uma troca de água contínua, então você tem uma estabilidade e aí você tem os peixes, eles vão se multiplicar de acordo com o que é oferecido para ele. Se não tiver alimento, ele vai se multiplicar. Se não tiver alimento, o próprio controle vai ser feito ali dentro, de predação e tudo mais, você não vai ter uma superpopulação. Mais uma vez, o que desequilibra todo esse processo é a ação humana. O homem, ele tenta usufruir depois que ele começa a ter prejuízo, que ele vai tentar consertar. Ei, Luciano, só abrindo um parênteses aqui na sua fala, então a gente pode entender que esse problema, esses danos ambientais, sobretudo por conta de recursos hídricos, não é só a questão da seca. A gente tem umas ações desorientadas por parte da população também, não é isso? Eu digo que exclusivamente somos nós. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Nós somos os responsáveis. Nós que moramos aqui. Nós que produzimos lixo. Nós que produzimos resíduo. Nós que produzimos esgoto. Nós que vamos pedir para ligar o nosso esgoto, se de forma correta ou de forma incorreta. É na rede pluvial, é na rede coletora de esgoto. E se não está funcionando a elevatória, que é uma competência já do órgão público, né? Aí eu vou ter o órgão público, mas o meu esgoto está ligado corretamente, eu estou fazendo a minha parte. É uma cadeia, é uma corrente, não é uma corrente mais forte do que o seu elo mais fraco. Então não adianta eu cobrar só do ente público se eu não faço a minha parte. Há um individualismo, né? Não, o meu está resolvido. Nós vamos ver uma pergunta que vem de casa, né? O telespectador participando conosco do bate-papo de hoje, vamos ver o que dizem.
Boa noite. A prefeitura tem algum projeto de recuperação das lagoas que cercam a linha verde, pois chega a dar pena de ver a lagoa tão linda, poluída e sem uso da população. A gente convidou o secretário municipal de meio ambiente para participar, ele não pôde estar conosco. A gente vai falar sobre esse assunto da linha verde. O Luciano já falou aqui sobre a questão da proliferação das algas, né, e tudo mais, mas é um outro transtorno, né, porque é uma lagoa que já estava... Eu moro, inclusive eu sou... Também mora aqui de Lagoa, pertinho, né? Eu moro na linha verde, a casa que eu moro ali, ela dá fundos para a linha verde. Nós fomos a primeira família a morar na Lagoa do Meio, foi a minha família. Meu pai trabalhou na construção da Lagoa do Meio e na época eu acompanhei quando fecharam ali aquele acesso ao Laguna, que não existia o Laguna, e formou então, do lado inicial da lagoa, formou um brejo. E depois de muitos anos veio um projeto de urbanização e foi feita uma dragagem ali, então acompanhei todo aquele processo. Agora, no final, havia uma manutenção. Bom, se você deixa da forma natural, a própria natureza vai se incumbir de todos os processos. A partir do momento que o homem interfere, ele também tem que dar solução, então ele tem que dar manutenção. E existia manutenção ali naquela linha verde, retirada das macrófilas, porque elas se multiplicam. Você começa a retirar, você controla a população. Mas, por algum motivo, talvez esse controle ficou um período maior sem ser feito e com o agravante de despejo de esgoto, que isso também foi constatado. Aquele cheiro, até, doutor Jacques, também, que tem um forte, né? Que às vezes a gente passa na linha verde, por volta assim de 6 horas, 6h30, aquele cheiro forte. As pessoas ficam perguntando, é o cheiro do esgoto ou é o cheiro das algas, daquele processo orgânico? É o cheiro do esgoto. Mas ali é a elevatória ali próximo, e esgoto desce por ali, né? A elevatória é aquela que fica logo ali. Eu não vou aqui falar qual é a origem, porque realmente eu seria relapso. Mas a minha observação, o que eu vejo quando eu vou no local, o que está sendo despejado é esgoto. Não sei qual é a origem, mas é o esgoto que está sendo despejado ali. Acredito que os órgãos públicos já devam estar tomando as devidas providências, porque é preocupação. Quando eu falo aqui em órgão público, eu sei da dificuldade, porque eu tive essa experiência, da dificuldade em se fazer, mesmo com toda boa vontade que se tem, existe todo um trâmite legal que tem que ser cumprido, e isso leva tempo. Mas o que eu soube, até mesmo pela imprensa, é que a prefeitura também já está buscando um meio para estar fazendo esse controle, essa limpeza ali, né? A gente já anunciou, realmente parece que há um projeto macro, né? Um projeto maior de urbanização de uma parte daquela área e de limpeza da lagoa, mas realmente é algo que precisa ser feito para controlar, né, essa proliferação das macrófitas. E que ela é bonita, gente, né, Cláudio? É muito linda. Ela recebe cartão postal, comida todo dia. Todo dia, né? Muita comida, né? Aí cresce muito. O restaurante está aberto o tempo todo. O restaurante está fácil. Vamos para mais um rápido intervalo, gente. Nós já voltamos com o terceiro e último bloco e aí a gente vai tentar trazer aqui, né, a opinião dos nossos convidados sobre as sugestões, né, para melhorar esse aspecto das nossas lagoas. Já voltamos. É isso aí, já estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, aproveitando esse último bloco agora para as considerações finais, mas também para apresentar algumas soluções naquilo que os nossos convidados acham que é possível, né, para a gente melhorar a questão das nossas lagoas, urbanas e rurais também. Doutor Jacques, voltando, né, à questão que nós tratamos no primeiro bloco sobre o cultivo, né, da tilápia nas lagoas, que o senhor, esse movimento, né, que critica esse trabalho, o que o senhor acha que seria possível fazer para que esse cultivo não seja tão agressivo assim, na sua opinião? Bem, pode-se criar tilápias em tanques escavados, né, em um sistema fechado, em que a água circula, filtra, decanta e é aproveitada para adubação de solo. Então você tem um sistema sustentável, que talvez tenha um custo um pouquinho maior de início, mas ambientalmente muito bom. Aliás, tem o pessoal da Associação dos Produtores aqui mandando mensagem, eu vou passar para o senhor aqui, falando que a lagoa de terra alta troca o seu volume total de água em 1 ano e 6 meses. Né? O senhor falou que demora 30 anos, está dizendo aqui que o estudo mostra que em 1 ano e 6 meses, e que o oxigênio é abaixo de 10 metros e 13.
Há um estudo feito, inclusive por um profissional da UFES, né? Exatamente. O professor Gilberto, há uma ação nossa e há uma resposta da prefeitura anterior, do qual participou Luciano Cabral, custeou um estudo em que mostrou que nossas lagoas tinham um tempo de renovação de água muito lento. E na Lagoa da Terra Alta, colocou esse tempo de apenas 1 ano e 7 meses. Eu nunca contestei isso, mas recentemente, semana passada, 2 proprietários do entorno da Lagoa Terra Alta me disse que a lagoa quase não renova a água, tem um fiozinho de água saindo, e que há 3 anos atrás um produtor de lá teve a infelicidade de perder todos os seus peixes porque morreram, porque na época houve um pouco mais de seca. Então é uma lagoa que renova a água talvez muito quando chove bastante, né? Mas há controvérsia. Eu não estou afirmando que não é 1 ano e 7 meses, mas quem mora lá, quem tem propriedade no entorno, disse que isso não é um fato real. Mas há uma outra informação que também a pessoa nos manda aqui, da associação. Os estudos mostram que a agricultura é o maior contribuinte para a eutrofização das lagoas, baseados em estudos científicos. O senhor tem conhecimento? Olha, o estudo do professor Gilberto cita que o esgoto, a agricultura são possíveis poluidores e que a piscicultura também é um grande auxiliar nisso. Não afirma em nenhuma situação qual que é o mais poluente. Agora, como disse aqui o nosso biólogo, quando se excede, quando se coloca demais, 100 mil quilos de peixe mês, 50 mil quilos de peixe mês, vou voltar a falar como o nosso presidente, é cocô demais dentro de uma lagoa que é um aquário. É fechada, parada, meio lêntico. Então, assim, realmente nós somos contra, porque, vou repetir, não existe nenhum trabalho científico que diga que a piscicultura não é um grande poluidor de corpos d'água lênticos, de águas paradas. Ô, Luciano, agora é algo complexo também, né? Um estudo que tem uma complexidade muito grande, né? Você tem vários contribuintes. A agricultura, sim, ela é um grande contribuinte. Você tem lá o uso indiscriminado e muitas vezes de forma errônea de adubos, fertilizantes industriais. Você tem o desmatamento da mata ciliar, retirada da mata ciliar, que seria o tampão, que seria aquilo que iria filtrar o que chega na lagoa. Você tem o lançamento do esgoto, o maior contribuinte da Lagoa de Paranã, que é o Rio São José, que passa por mais de 17, 18 municípios, onde todos esses municípios não tem, nenhum deles tem tratamento de esgoto. Cai tudo na Lagoa de Paranã. Então você tem tudo isso. Aí, agravando essa situação, você ainda tem a piscicultura. Então, para você mensurar tudo isso, claro que dá para mensurar, é tudo matemático, dá para você contar. Mas eu penso que o mais importante do que isso, é nós sabemos que nossas lagoas estão em risco, existe um problema iminente, um problema atual, e que todos temos que participar. O produtor tem que participar, o consumidor tem que participar, porque eu, por exemplo, eu não compro tilápia se não for de uma piscicultura registrada. Todos somos consumidores, né? Eu não vou comprar um produto que eu não sei a origem dele. Claro. Eu prefiro comprar um produto que tenha um selo ali, de um órgão fiscalizador. Então tem toda essa problemática. Agora, todos nós temos que participar. É um problema que não é só do produtor, não é só do consumidor, não é só do órgão público. Nós temos que estar juntos nisso. Quanto às lagoas urbanas, em 2000 eu trabalhei numa empresa chamada Waterlink, é uma empresa americana, trabalhei nos Estados Unidos, e ela trabalhava produzindo estações de tratamento de esgoto. Nos Estados Unidos você tem bairros, e cada bairro tem sua própria estação de tratamento de esgoto. E você não tem que
transportar o esgoto para Custo mais de altíssimo, 20 né? quilômetros para você fazer esse tratamento. Você trata ali e você já despeja a água tratada no corpo hídrico mais próximo. Já resolve ali o Então, problema. Tudo perto, né? Também, então existe, isso é só para exemplificar que existe tecnologia hoje sustentável, tecnologia acessível para um município igual Linhares, para nós acabarmos com o nosso problema de esgoto. Exatamente, é nesse sentido, viu, Cláudio? Aí vale tanto pro Luciano como pro Dr. Jacques. Foi relatado aqui várias questões de danos de ordem ambiental, né? E temos conhecimento disso, né? Todas essas explicações. E a gente sabe que, tratando de meio ambiente, a gente tem aquele princípio da precaução, né? Que é uma medida preventiva. Então, o que você sugere? Você já até tocou num ponto aí, né, Luciano, essa questão da informatização, da tecnologia. Existiria outras situações que a gente pode trabalhar efetivamente com essa precaução aí para evitar? Eu penso que a educação ambiental Importante, é a base de né? tudo. Então, educação ambiental. A educação ambiental não é uma disciplina que se aprende na escola. A educação ambiental, ela é transdisciplinar. É todo dia ela também. é interdisciplinar. Ela é aprendida em casa, ela é aprendida na escola, no trabalho, assistindo televisão. A partir do momento que você tem informações que te dão condições de cuidar melhor do ambiente que você vive, que é sua casa, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, o planeta Terra, isso é educação ambiental. Então, é uma coisa muito simples, você não precisa fazer um curso de educação ambiental. É barato. É barato. Então, as pessoas têm que estar informadas. Então, se você está informado, se você não está informado, busque se informar. Se você está informado, a partir do momento que você tem o conhecimento, comece a conversar com as pessoas que podem e têm condições de propor, ou você mesmo faça a proposição de uma ação. E essa ação pode começar comigo. A partir do momento que eu cuido do meu resíduo, nós falamos aqui no programa anterior. Exatamente. A partir do momento que eu Uma cuido, separação, cuido do meu resíduo, que eu reduzo o consumo de água, seja nas minhas atividades diárias, em todos os instantes. Reduzir, não é parar de fazer, não, é reduzir. Eu já estou contribuindo para que haja menos esgoto, menos água contaminada para as lagoas, menos eutrofização, menos problema hídrico. Bacana. Nós estamos chegando aos minutos finais. Eu quero aproveitar esse finalzinho, Dr. Jacques, lembrar um outro movimento que o Dr. Jacques participa também, que é o movimento A Plataforma é Nossa, ali no litoral, na região de Urusquara, Barra Seca, gente. A gente fez, inclusive, reportagens sobre esse assunto, essa briga sadia no sentido de defendê-la. Nós estamos vendo a imagem dessa plataforma aí, Dr. Jacques. Estivemos lá com o pessoal que está envolvido nesse processo para que seja mantida essa estrutura ali, né, que já se criou um ambiente marinho, né? Essa plataforma está lá desde o final da década de 70. Urusquara, né, Cláudio? Em Urusquara, é uma beleza, né? Bonito, um local para pesca esportiva, para turismo, e tem essa promessa da Petrobras de desativar aí, não só essa, mas pelo litoral brasileiro todo, essas plataformas, e a briga é essa. Doutor Jacques, como é que está esse processo no momento? Bem, segundo informações que eu tive de um assessor do nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está na mesa dele e hoje ele iria dar uma posição sobre a possibilidade de manter pelo menos as jaquetas, que é a parte inferior. A parte que fica dentro da água. Exatamente, né? E soubemos agora de uma licitação para retirar que varia de 30 milhões de dólares a 200 milhões de dólares para esta plataforma. Tem mais 30 a nível de Brasil. Então você pensa aí em algo como 3, 4, 5 bilhões de dólares que serão gastos e poderiam ser transformadas em recifes artificiais, gerando emprego, renda, com muito turismo e com muitas, como é feito no mundo inteiro. E o Brasil está sempre atrás, né? Sempre atrás, por um excesso de ambientalismo. Por isso, hoje, eu me chamo como um cidadão eco-resolutivo. Eu quero achei interessante essa fala do Dr. Jacques. Solução para as coisas. Eu acho bacana. O Dr. Jacques já há vários anos, né? Você está ele aqui, mas são várias pessoas envolvidas nesse processo e a gente teve lá acompanhando. Agora, Luciano, é interessante como a natureza ela é dinâmica, né? Essa plataforma lá, um ambiente artificial que foi colocado e que hoje já virou parte daquele local, né? É verdade. Toda aquela fauna aquática ali, ela busca um refúgio. Você está ali um mar aberto, ela tem que fugir dos predadores, né? E acaba se multiplicando ali, se reproduzindo, e a gente tem ali aquela quantidade de espécies
que dá para você fazer pesca esportiva, que dá para você fazer o seu lazer, e é importante. Volto a dizer, eu preferiria que nós deixássemos a natureza intacta, mas isso é impossível. Nós fazemos parte do meio e o homem, ele é um ser muito atuante nesse meio. Então nós temos que fazer não só ações negativas, mas nós temos que contribuir também de forma positiva para que o ambiente se perdure, né? Continue. Desenvolvimento esse é um sustentável, né, Luciano? Exatamente. Sustentabilidade é a palavra-chave. Aquela imagem lá, Cláudio, rapidinho, mergulhando ali na plataforma, foi você, Cláudio, que mergulhou e filmou ali de baixo? Não tem essa coragem, né? Não tem essa coragem. Gente, infelizmente, o nosso bate-papo de hoje está terminando. Olha, foi um programa muito bom, né? Pudemos ver um pouquinho mais sobre a situação das nossas lagoas, discutir um pouco e propor sugestões, porque a ideia aqui não é só criticar, né? De crítica já estamos cheios, mas trazer também sugestões. E o programa existe para isso. Quero agradecer muito a presença aqui do Luciano Cabral, está sempre colaborando conosco, é biólogo, professor, ambientalista e acompanha as nossas riquezas aqui. Obrigado, Luciano. Estamos sempre à disposição para estar discutindo e fazendo propostas, né? Propostas que são viáveis e que possam contribuir para nós termos um ambiente cada vez mais saudável. Sem dúvida. Doutor Jacques, a luta continua, né? Obrigado pela presença. Continua, eu quero dizer aos meus amigos criadores de tilápia, não tenho nada contra vocês. Você gosta de tilápia, assim, doutor Antônio Jacques? Roberto, principalmente, e que eu sugiro que vocês realmente pesquisem e consigam criar tilápias de uma outra maneira, seja tanque, suspensa, mas dentro d'água, dentro das nossas lagoas, eu vou insistir em ser contra. Agora, o professor Bernardo está falando da tilápia, o doutor Jacques falou, não é contra a tilápia, porque a tilápia é gostosa, É gostosa, né? fritinho então, com a geladinha, né? Uma pimentinha até que vai, mas não é um peixe especial. O doutor Jacques fala isso porque ele é pescador também do mar e conhece peixe que você não imagina. Mas, hein, Cláudio, nessa parte final aqui, é bacana essa discussão, essas divergências de ideias, isso faz parte. Importante. O importante, eu já pego até a palavra do Dr. Jacques aqui, para encerrar a minha fala, e que fica de reflexão até para mim também, é que nós temos que ser cidadãos ecorresolutivos. Né? Independente se há divergência, mas a gente tem que fazer algo para melhorar o nosso meio ambiente. Isso aí, gente. Cada um fazendo sua parte. É né? isso aí, Cláudio. Obrigado aos três pela presença, viu? O Bate-Papo da 6 de hoje está terminando. A gente retorna na próxima sexta-feira com mais um tema, né? Feriado em Linhares, nesta quinta, 22 de agosto, 14h, o desfile ali na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na TV Sim Linhares, seu canal local.